Convidá-los a que abramos as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, primeira aos Coríntios. Nós estaremos fazendo a leitura, segunda aos Coríntios, nós vamos ler no capítulo de número 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 10, os versos de número 12 a seguir. Segunda aos Coríntios, capítulo 10, verso 12 a seguir. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que já estava preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Meus amados irmãos, eu estava ouvindo o pastor Américo, que me antecedeu, falar sobre aqueles assuntos tão preciosos, e quando ele falava, sem saber eu o que ele ia falar, e certamente ele, o que eu certamente vou falar, há uma coincidência em alguns pontos, e eu não sei porquê o Espírito de Deus está levando nesta tarde a escola bíblica nesta direção. Certamente ele quer falar alguma coisa nesse sentido para nós, glórias a Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo aqui está falando de grupos de pessoas. O primeiro grupo, ele diz que são pessoas que se comparam consigo mesmas. O segundo grupo de pessoas, ele diz aqui, pessoas que louvam-se a si mesmas. E o terceiro grupo de pessoas, aquele a quem o Senhor louva. Meus amados irmãos, e para nós que trabalhamos na obra do Senhor, eu creio ser importante que nós, vez por outra, nós estejamos meditando nesses assuntos, não somente a nós que já há mais anos estamos trabalhando na obra do Senhor, bem como aqueles que estão chegando agora. E há lições na Bíblia que precisam ser sempre recicladas, para que nós não esqueçamos das nossas bases. Porque uma casa, irmãos, se ela não tiver o seu alicerce bem construído, ela pode ser uma casa muito bem decorada, mas dali a pouco ela não vai aguentar muito não, porque o alicerce não foi bem construído. E há certas coisas da nossa vida, irmãos, como obreiros, não importa se é um professor de escola dominical, não importa se é um diácono, porteiro, desde que Deus nos chamou para um determinado trabalho na sua obra, como uma liderança que estamos executando na sua casa, há certos pontos bíblicos que nós não podemos abrir mão. Se é que temos que ser radical, nesses pontos bíblicos, nós temos que ser radical. E nesse ponto que Paulo está abordando aqui, chamou-me muita atenção sobre opinião, as opiniões que as pessoas fazem de si, a opinião que os outros fazem da gente, e a opinião que Deus faz de nós. E às vezes, irmãos, as opiniões, elas não são conformes com aquela que Deus está pensando de nós.
O importante, certamente nós vamos dar uma ênfase aqui, é o que Deus pensa de nós. Mas, meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia, se há uma coisa que chama a nossa atenção, é que muitas vezes a opinião de Deus é muito diferente da opinião dos homens. Eu estou me lembrando, por exemplo, do apóstolo São Paulo pregando na cidade de Listra, numa de suas viagens missionárias, em companhia de Barnabé. Que trabalho importante foi aquele que eles fizeram em nome do Senhor na cidade de Listra. Paulo estava pregando, e entre o povo que lá estava, tinha um coxo. Em determinado ponto da pregação, Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. Ele disse: levanta-te direito sobre os teus pés. E o moço saltou, e foi uma grande maravilha. Só que o povo da cidade estava preso ainda à superstição, preso ao paganismo. E na concepção deles, o povo, Paulo e Barnabé eram deuses que tinham descido do céu e estavam andando ali entre eles. Inclusive passaram a dar nomes a Paulo e Barnabé. Aquele lá é o Júpiter e aquele ali é o Mercúrio. Um era Paulo, o outro era Barnabé. E como na concepção deles eram deuses que haviam descido do céu e estavam andando entre eles, nada melhor do que apresentar um sacrifício aos deuses. E diz a Bíblia que foram pegar os touros e grinaldas para fazer um sacrifício aos deuses Júpiter, Mercúrio, Paulo e Barnabé. E quando Paulo percebeu que a multidão estava chegando com touros, grinalda nas mãos, e ele, Paulo, percebeu qual a intenção que eles tinham, Paulo logo disse: pessoal, silêncio, nós somos homens como vós, apenas estamos aqui vos anunciando que vos convertais dessas vaidades aí ao Deus vivo que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto há neles. E diz a Bíblia, irmãos, que com muito custo Paulo conseguiu impedir que a multidão lhe sacrificasse. Enquanto Paulo está tentando conter a multidão para não prestar a ele e a Barnabé, seu companheiro, um sacrifício como se fossem deuses, chegou alguns judeus da cidade vizinha, onde Paulo já havia passado, se infiltraram no meio da multidão que estava com os touros e as grinaldas, e diz a Bíblia, começaram a infamar Paulo e Barnabé. Aquela multidão que queria apresentar sacrifício a Paulo e a Barnabé, diante daquela infâmia por parte daquelas pessoas que ali estavam, soltaram o touro para lá. Eu imagino ele jogando a grinalda no chão, e pegaram em pedras, e diz a Bíblia que começaram a apedrejar a Paulo, e só pararam de atirar pedras sobre Paulo quando ele ficou estirado no chão. E a Bíblia diz que eles tiveram Paulo como morto. E diz mais, pegaram Paulo e não diz que carregaram, não. Está escrito na Bíblia: arrastaram Paulo para fora da cidade. E Paulo ficou estirado lá no chão fora da cidade. E os irmãos foram ali, oraram ao Senhor, e Paulo se levanta e continua o trabalho que Deus tinha para lhe dar. Mas imagine um pouco, irmãos, as mesmas pessoas que queriam apresentar sacrifício a Paulo e a Barnabé foram as pessoas que lhe apedrejaram. Então imagina que o homem ora diz uma coisa, ora diz outra. Hoje ele está dizendo uma coisa, amanhã ele está dizendo outra. De manhã ele diz uma coisa e à tarde ele diz outra. Então a opinião do homem não é muito válida, meus irmãos, no que nós vamos considerar aqui nesta tarde. Eu estou me lembrando de Jó. Irmãos, que homem, que provação, que coisa tremenda. Aquele homem perdeu tudo. Para começar, ele que era um homem riquíssimo, perdeu a sua riqueza. Ele que tinha 10 filhos, assim como que de relance, ele perdeu os seus filhos. Perdeu a riqueza, perdeu os filhos. Aí sobrou a saúde e sobrou a mulher. Aí ele perdeu a saúde, uma enfermidade que vinha desde a cabeça até a planta dos pés. Ele ficou amontoado ali como um verdadeiro monte de carne, coçava na cabeça, coçava no peito, coçava na perna, coçava nas costas. E a mulher, vendo o homem daquele jeito, já havia perdido os bens, já havia perdido os filhos, agora tinha perdido a saúde. A mulher diz: amaldiçoa teu Deus e morre, homem, ele não faz nada por ti. Ele diz:
tu falas como uma doida. Nós receberíamos o bem, não receberíamos o mal? E disse mais para frente: eu sei que o meu Redentor vive, e caída em minha carne, eu verei a Deus. Glória ao Senhor. Ora, Deus queria mostrar para Satanás que uma pessoa que tem confiança nele aqui na terra pode perder todos os seus bens materiais, pode perder toda a sua família, pode perder a sua saúde e pode até perder o incentivo, o companheirismo da sua esposa, mas não perder a fé no Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois bem, mas quando Jó estava enfermo, os seus amigos, entre aspas, quando vinham conversar com ele, nas entrelinhas daquelas conversas, queriam sugerir que ele estaria naquela situação porque ele teria pecado contra Deus. Enquanto os amigos estão fazendo esta ideia, esta concepção a respeito de Jó, Deus estava dizendo para Satanás: viste lá o meu servo Jó? Viste como ele é um homem sincero, um homem reto, um homem temente e um homem que desvia do mal? Meus amados irmãos, glórias a Deus. Enquanto os amigos estavam dizendo uma coisa, Deus estava dizendo outra completamente diferente. Lembra-se de Jesus no seu ministério aqui na terra? Um lá diz assim: ele é comilão. Um outro lá diz: ele é beberrão. O outro lá diz: ele é amigo de publicanos. O outro lá diz: ele é amigo de pecadores. E o mais atrevido diz: ele é endemoniado, ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Enquanto diz uma coisa aqui, outra ali, outra acolá, o pai estava dizendo: este é meu filho em quem eu me comprazo, a ele ouvi todos. Deus dizendo uma coisa, os homens dizendo outra. Pois bem, meus irmãos, e Paulo então aqui adentrando agora no nosso assunto, Paulo está falando do primeiro grupo que nós vamos observar. É o grupo que louva-se a si mesmo. E vamos ver na Bíblia algumas pessoas que louvavam-se a si mesmos. Abra sua Bíblia e vamos para o livro, por exemplo, de Daniel, e vamos ver ali, irmãos, um exemplo típico de um homem que louvava a si mesmo. Livro de Daniel, vamos falar de Nabucodonosor, rei de Babilônia. No capítulo 4 do livro de Daniel, capítulo 4, versículo 29 a 37, diz assim: ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Meus amados irmãos, que arrogância! Ele estava louvando a si mesmo. É bem verdade, quem lê a história sabe que Nabucodonosor, ele fez muita coisa, mas ele esqueceu de falar aqui. Ele devia ter dito assim: não é esta a grande Babilônia que meu pai Nabopolassar edificou quase que tudo, e eu apenas adornei ela. Mas ele disse: a grande Babilônia que eu edifiquei. E aqui, meus irmãos, uma lição tão preciosa. Às vezes o obreiro substitui o outro e diz: olha, o negócio é o seguinte, quando eu cheguei aqui não tinha nada, mas quando eu cheguei aqui, olha, eu fiz isso, eu fiz, esquecendo que aquele outro que passou lá, ele lançou as bases. Salomão não podia dizer, irmãos, que ele era grande rei. Sim, foi um grande rei, mas quando ele pegou o reinado, Davi já tinha estabelecido as bases. Ele ia apenas adornar o reino. E às vezes nós vamos no lugar somente para adornar, mas o nosso antecessor sofreu coisas destacas, como nós ouvimos aqui nesta tarde, e nós vamos somente adornar aquela casa. Irmãos, louvar a si mesmo. Ah, cheguei naquele campo, não tinha nada, mas depois que eu cheguei, olha, aquele coral lá estava zero, mas quando eu assumi, olha, aquela congregação não ia
mas quando me mandaram para lá, agora sim, agora, louvando a si mesmo. Vamos ler, meus amados irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Herodes estava louvando a si mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 21 e 23. Herodes está discursando. E num dia designado, verso 21, Atos 12, 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, e lhes fez uma prática, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Ele estava discursando, e irmãos, aquela vibração, com aquela oratória, o povo disse: isso aí não é voz de homem, isso é voz de Deus. E ele tomou para si aquilo, louvou a si mesmo. Irmãos, Deus nos chamou, eu creio que 95% dos que estão aqui nesta tarde, Deus nos chamou para trabalharmos com a palavra, pregarmos nos cultos, não importa se é uma classe de escola dominical, não importa se dirigir uma congregação. E às vezes, irmãos, a gente recebe uma mensagem de Deus, ora, Deus dá aquela inspiração, e a gente vai para o culto como em ponto de bala, como diz a linguagem popular. E dali a pouco chega a hora da mensagem, e a gente entrega aquela mensagem, o povo dá glória a Deus, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e o povo, irmão, dá aquela glória a Deus, e termina o culto, irmão, mas irmão, que maravilha que foi o culto desta noite, que foi o culto desta tarde, que foi o culto desta manhã. E aí, irmãos, entra um perigo tremendo. A pessoa fica pensando: eu já sou grande, estou ficando importante. Meus irmãos, foi Deus quem deu a palavra. Você e eu não temos coisa alguma, é Deus que nos dá. A graça é dele, portanto a honra e a glória dele também. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, eu gosto de ler biografia de homens de Deus. Muth foi um dos maiores ganhadores de almas do século passado. Ele não era um homem de muita oratória, não, é um homem crente, um homem cheio do Espírito Santo, uma linguagem assim até popular. E ele, quando pregava, irmãos, havia tanta graça na pregação, que muita gente se entregava a Jesus. Tanto é que ele foi chamado o homem que despovoou o inferno. E um dia ele foi pregar numa determinada cidade, irmãos, e tanta gente se entregou naquele dia que ele pregou. E quando ele está descendo do púlpito assim, ao pé da escada, estava uma pessoa aguardando. Então logo ele pôs o pé no penúltimo degrau, a pessoa que o aguardava estendeu a mão e disse: mas que pregação, hein? E disse: pois é a mesma coisa que você está me falando, o diabo tinha me falado lá em cima do púlpito. Meus amados irmãos, a glória do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. E aqui diz que ele não deu glória a Deus e morreu comido de bicho, porque Deus não dá a glória dele para ninguém, a glória dele, louvado é o nome do Senhor. Mas vamos ver Salomão, irmãos, Eclesiastes no capítulo 2, Eclesiastes no capítulo 2, nós vemos aqui Salomão. E vamos ver uma coisa que chamou aqui a minha atenção nesse ponto bíblico da nossa meditação. Eclesiastes capítulo 2, versículo 4. Em seguida, Eclesiastes 2, verso 4 diz assim: fiz para mim, eu vou dar ênfase, fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa, e também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim,
fiz para mim, busquei para mim, plantei para mim, fiz para mim, adquiri para mim, engrandeci para mim, e só falava dele e para Deus. Meus irmãos, o que é que nós estamos fazendo? Será que estamos fazendo para nós ou estamos fazendo para Deus? Porque se fizermos para nós, irmãos, isso aí é madeira, feno e palha que o fogo vai queimar tudo. Mas se for para Deus, é ouro, prata que vai resistir no tribunal de Cristo. Isso para mim. E a pessoa diz: fui eu quem fiz aquele texto. Foi eu quem fiz, e lá está uma placa com o meu nome. Aliás, meus amados irmãos, a Torre de Babel tinha esse espírito para o homem: façamos-nos um nome. Irmãos, que Deus nos ajude, que nós não estejamos preocupados em fazer para nós um nome. A nossa preocupação é glorificar um nome, e o nome é de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas vamos continuar, meus amados irmãos. Primeiro, o grupo das pessoas que louvam a si mesmo. Para mim, comigo, em mim, eu fiz, eu falei, eu preguei, eu orei, eu dirigi, e tudo eu. E quando a pessoa começa a crescer muito, daqui a pouco Deus vai pôr ele de lado. Porque, meus amados irmãos, a glória é do Senhor, e quando nós glorificamos a Ele, damos a glória que Ele é devida, Deus vai dizer: eu vou continuar usando Ele. Mas quando nós ficamos grandes, Deus vai nos pôr de lado, Ele vai nos pôr na prateleira, usando uma linguagem popular, e nós vamos ficar, irmãos, ali de lado, porque a Bíblia diz que Deus, Ele honra aqueles que o honram. A Bíblia diz que aqueles que servem a Deus com humildade, eles serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Quando nós damos glória a Deus, nós vamos nos conservar pequenos, e pequenos Deus vai nos usar para o seu reino e para a sua glória. Então, nosso primeiro grupo de pessoas, Paulo diz aqui: pessoas que louvam-se a si mesmas. O segundo grupo que Paulo falou aqui: pessoas que comparam-se consigo mesmo. Eu sou melhor do que ele, eu não sou como ele. Veja como está escrito em São Lucas, no capítulo de número 12. Foi Jesus quem falou na conhecida parábola. Vamos ver lá, Lucas, no capítulo 12. Glória a Deus. Jesus está falando. Glória a Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo. Lucas 18, verso 9 em diante. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Irmãos, ele estava comparando-se consigo mesmo. Eu não sou como ele, eu não faço como ele, eu sou melhor do que ele. Ele estava comparando-se com os outros. E é o que Paulo diz aqui: nós não somos daqueles que louvam a si mesmos e nem se comparam consigo mesmos. Cada um de nós temos um talento, irmãos. Cada um de nós temos uma ferramenta que Deus deu. A Bíblia fala sobre os dons ministeriais. Há pessoas que são grandes evangelistas, outros são grandes ensinadores, outros são grandes pessoas que têm na sua vida uma chamada, irmãos, para um trabalho que a Bíblia chama de apóstolo. Cada um tem o dom dado por Deus, e graças a Deus que nós não temos todos os dons. Deus faz de tal maneira que cada um dependemos do outro. Glória a Deus. O evangelista é aquele homem que vai, é o soldado de linha de frente, ele vai levando a mensagem, ele vai abrindo a porta, e ele abre a porta e diz: povo, venha. Mas o pastor,
pega o povo que entrou pela porta e fecha a porta do fundo e segura aqueles que entraram dentro. Meus amados irmãos, então Deus tem para todas as atividades da sua igreja o homem com o dom que ele dá, e quem dá é Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, o primeiro grupo de pessoas, aqueles que louvam a si mesmo: eu fiz para mim, fui eu quem fiz, na minha gestão, no meu tempo, na minha época, quando eu cheguei. E o segundo grupo, aquele que se compara: eu não sou como ele. Ele é assim, assim, assim. Eu não. Eu dou dízimo de tudo quanto possuo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu faço isso. Eu também faço aquilo. E também faço mais aquilo. E vai contando tudo o que faz, desprezando aquele que está, até por humildade, disse a Deus: ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Foi ele que achou graça diante do Senhor. Glória seja dada ao seu nome maravilhoso. Irmãos, Deus sempre usou aqueles que se consideram pequenos aos seus olhos. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas que não são, aquele trecho tão conhecido de 1 Coríntios. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus escolheu até as coisas desprezíveis e as que não são para confundir as que são. A Bíblia diz que Deus, irmãos, quando ele se revela aos pequeninos. E pequeninos aqui não significa no sentido físico, significa, irmãos, corações que se consideram pequenos, incapazes, sem capacidade. É a eles que Deus se revela. Irmãos, a humildade nos coloca numa posição em que Deus tem a chance de nos abençoar. A Bíblia diz que Deus aborrece os soberbos, mas a humilde ele conhece de perto. Quando nós estamos na humildade, Deus está conosco, porque na humildade nós estamos reconhecendo a nossa dependência de Deus. E quando nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, Ele diz: meu filho, agora eu posso te usar, agora eu posso fazer de você um instrumento nas minhas mãos. A humildade dá a possibilidade de Deus se usar da sua vida de uma maneira tão grande. A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade, e glória seja dada ao nome do Senhor. Quanto mais pequeno nós formos, mais Deus vai nos abençoar. O maior que existe hoje chama-se Jesus. E por que Jesus é o maior? Porque a Bíblia diz que ele se fez o menor. A Bíblia diz que ele, Jesus, sendo na forma de Deus, Filipenses 2, 6 a 8, ele sendo na forma de Deus, não quis ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de homem. Como homem, ele se fez ainda como servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus, irmãos, sempre usou coisas que não eram nada, que em si não representavam nada, mas Deus usou para grandes conquistas e grandes vitórias. Imagine aquela vara na mão de Moisés. O que significava aquela vara na mão de Moisés? Nada. No entretanto, Deus disse para Moisés: Moisés, o que é isso na tua mão? Uma vara. Moisés, estende a vara. E naquela vara nas mãos de Moisés, irmãos, maravilhas eram realizadas. Quando Moisés estendeu a vara em direção ao mar se abriu. Quando o povo passou e já estava do outro lado, Deus disse para Moisés que estendesse a mão. E quando Moisés estende a mão e a vara vai junto, o mar se fecha. Com aquela vara, irmãos, vitórias e mais vitórias Moisés obteve. Mas o que era a vara em si? Nada. Mas Deus usou aquela vara, um símbolo da atuação de Deus na vida de Moisés. O que era, meus irmãos, a queixada de um jumento nas mãos de Sansão? E diz que era a queixada de um jumento que estava fresca ainda. Mas aquela queixada de jumento nas mãos de Sansão, 1000 homens caíram por terra. O
que era, irmãos, aquela funda com aquelas 5 pedras que Davi foi com elas enfrentar o gigante Golias? Não representava nada. No entretanto, Deus usou aquilo nas mãos de Davi. O que representava, meus irmãos, aquele bordão na mão de Eliseu? Não representava nada. No entretanto, aquele bordão nas mãos de Eliseu, Deus realizava maravilhas. O que significava aquela capa na mão de Elias? Nada. No entretanto, com aquela capa na mão de Elias, acontecia muita coisa. A única coisa que restava dela em casa, ora, com aquilo, Deus multiplicou e fez uma... Um homem, que o moço do profeta Elias, que orava para chover, diz: olha, eu estou vendo uma mão muito pequena, tamanho da mão de homem que sobe do mar. Ó, dali a pouco vem uma grande chuva. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que representava 5 pães e 2 peixes daquele garoto, que André entrou no meio do povo, descobriu que o garoto tinha 5 pães e 2 peixes, e foram colocados nas mãos de Jesus. Aparentemente nada, mas nas mãos de Jesus, irmãos, alimentou aquela multidão. Glória a Deus. Deus usa coisas pequenas. E quando se fala do homem que Deus usa, é o homem que acha que não tem capacidade. Meus amados irmãos, se há uma lição que sempre foi dita, repetida, e muitas vezes nunca é demais repetir, porque sempre temos obreiros novos em nosso meio, é que nós obreiros, entre outras coisas, temos que preocupar-nos com algumas coisas importantes na nossa vida. Primeiro, se nós não formos humildes, Deus não nos usará. Podemos até pregar, podemos até tentar fazer uma coisa, mas vamos desistir logo ali, porque não vai haver cooperação de Deus. E falar, irmãos, sem ter cooperação de Deus é um desastre. A gente fala aqui, a palavra parece que bate na parede e volta para a gente. Mas quando, irmãos, a gente tem a cooperação de Deus, a gente abre a boca e Deus vai enchendo a boca de palavra, o povo vai comendo, se alimentando, e Jesus vai fazendo a obra para a glória do nome dele. Primeiro, nós temos que ser humildes. Segundo, o cuidado com o dinheiro. O dinheiro em si é uma bênção. Eu já vi muita gente pregar sobre o dinheiro citando errado um trecho da Bíblia. Eu já vi muita gente pregar dizendo: o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não está escrito que o dinheiro é, está escrito o amor ao dinheiro que é. A Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nós podemos até ter dinheiro sem ser dominado pelo dinheiro. Até o livro de Provérbios dá um conselho assim: se as tuas riquezas aumentam, não ponha nelas o teu coração. E a pessoa pode ter muito dinheiro sem ser dominado pelo dinheiro. Mas, meus amados irmãos, se nós começarmos a ser dominados pelo dinheiro, nós entraremos por caminhos difíceis, porque a Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro, São Paulo diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a paz, a justiça, a fé e a verdade com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Glórias a Deus. Terceiro, mulher. Irmãos, nas nossas congregações, nas nossas igrejas, 60% são mulheres, e tem lugar que até o percentual é maior. E é sempre assim nos nossos batismos aqui, geralmente, a não ser com raríssimas exceções, o maior número sempre é mulher. E para quem que nós estamos pregando? Seres humanos dos quais 60% é mulher, moças, jovens. E se nós tivermos uma congregação, irmãos, que tem 50 pessoas, tem 100 olhos olhando para nós. Que direção que a gente está olhando? Se a gente olhar só do lado das irmãs, olha, tem alguma coisa. Se ficar olhando somente para o lado dos homens, tem alguma coisa aí. Meus amados irmãos, e nós somos chamados, nós que dirigimos trabalhos, somos muitas vezes chamados para tratar de assuntos, porque o povo confia que nós que estamos à frente somos o anjo do Senhor, e vem falar de assuntos inclusive confidenciais, íntimos. E é nesta hora que, se o obreiro ele realmente não tiver tido uma operação por dentro na sua vida da comunhão, da conversão, da santificação,
ele acaba tomando um caminho diferente. Meus amados irmãos, Deus nos chamou para um trabalho importante. É a nós que o povo se dirige. Às vezes é um marido e uma mulher para conversar um assunto íntimo entre eles. Às vezes é uma moça que tem um problema, ela quer saber do pastor, não vai nem perguntar para a mãe, às vezes nem para o pai. Ela vê no pastor, no homem que está na frente, uma pessoa que pode dar uma orientação espiritual. E se nós, irmãos, não tivermos o equilíbrio, a graça de Deus, a santificação e sobretudo o temor de Deus, nós começamos a rodar por aí e vamos entrar por caminhos diferentes. Mas que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos, que o povo, quando olhar para nós, diga: ali está um homem de Deus que eu posso falar com ele qualquer assunto. Mas às vezes eu tenho sido surpreendido, irmão, por pessoas que me procuram e dizem: irmão Valdir, queria conversar com o irmão assunto. Pô, não, minha irmã, pode falar. Olha, irmão, meu problema é assim, assim, assim. Eu falei: muito bem, a senhora fez uma ótima coisa, vim falar comigo, porque a senhora está desabafando algo que está na sua consciência. Mas só que tem uma coisa, minha irmã, eu não sou pastor daquela igreja. Lá tem um pastor. A senhora vai, da mesma maneira como falou para mim, conta para ele. De jeito nenhum. Ele é um homem mulherengo. Eu não posso falar isso com ele. Irmãos, que tristeza é nós ouvirmos uma palavra como essa. Mas nós estamos aqui, irmãos, e o temor de Deus deve ser uma coisa que domina o meu e o teu coração. Irmãos, que Deus nos ajude para que nós tenhamos o temor dele no nosso coração. Às vezes é uma moça, é uma senhora que está desorientada, e às vezes eu já tive a necessidade, mas irmã, eu não posso, o que eu faço? Então a senhora faz assim, assim e assim. Quando o pastor daquela igreja deveria estar dando todos os conselhos para aquela jovem ou para aquela senhora que até infelizmente fracassou moralmente, ela está num tremendo desespero. Irmãos, que Deus nos ajude, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas vamos continuar, porque esse assunto aqui é um pouco longo. Meus irmãos, Deus sempre usou nas suas mãos pessoas que achavam que não eram nada, que não tinham nada, não podiam nada e não iam fazer nada. Deus disse: com esse eu posso contar. Porque Deus não quer ter nenhum grande com ele, porque grande já é ele. E quando que ele é grande, ele encontra um que diz: eu não posso, diz: então eu posso por ele, eu posso fazer a obra por ele, glórias a Deus. Veja, por exemplo, irmãos, eu gosto de ler na Bíblia o que dizem os homens de Deus quando eles achavam que não eram nada. Veja, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 3, versículo 11, como que Moisés, aliás, assunto conhecido, mas é sempre bom nós mencionarmos esses homens. Êxodo, capítulo 3, verso 11, Moisés está dizendo: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Aliás, tem uma regra muito interessante, irmãos, na vida espiritual. Geralmente, aqueles que são chamados, aqueles que Deus escolheu, eles nunca acham que têm capacidade. Agora, aqueles que Deus não chamou: eu posso, eu vou, deixa comigo, isso não tem problema, eu vou para lá, eu quero ir lá. E dali a pouco, irmãos, o fracasso está logo ali na frente. Porque, irmãos, quando nós achamos que não somos nada, Deus diz: pode contar comigo que eu vou na frente. Pode contar comigo que quando você abrir a boca, eu ponho palavra na sua boca, e não vai ser você que fala, mas eu é quem vou falar por ela, glória a Deus. Moisés diz: quem sou eu? Mas lembremos de outros homens. Veja Saul, quando estava no plano de Deus, porque houve um tempo, irmãos, às vezes a gente deixa de mencionar certos personagens da Bíblia, olhando somente para o lado negativo dele. Mas Saul, irmãos, foi um grande homem de Deus. Judas foi um grande homem de Deus, até determinado ponto do seu ministério. Não vigiou, tomou caminho diferente.
Mas enquanto estava na vontade de Deus, veja Saul, 1 Samuel, no capítulo 9, versículo 21. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21. Saul, é dito assim dele: então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da mais pequena das tribos de Israel, e a minha família a mais pequena de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falais com semelhantes palavras? Poderíamos lembrar de Salomão, irmãos, o grande homem de Deus, lá em 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 7. Ele, Salomão, jovem ainda, andando no temor do Senhor, 1 Reis, capítulo 3, versículo 7, ele está dizendo: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Meus irmãos, eu sou menino pequeno, disse ele, não sei entrar, não sei sair, o teu povo é grande. Irmãos, quando o obreiro está na vontade de Deus, ele é pequeno e o povo é grande. Quando ele sai fora da vontade de Deus, ele é grande e o povo é pequeno. Mas Salomão diz: o teu povo é grande, e eu sou menino pequeno, não sei entrar, não sei sair. E eu digo: eu vou ser contigo. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Quando nós achamos que não temos capacidade, Deus diz: eu vou te dar a capacidade. Glórias ao Senhor. Veja Jeremias capítulo 1, versículo 6. Jeremias capítulo 1, versículo 6. Jeremias está falando, irmãos, da sua chamada. E ele diz aqui, capítulo 1, versículo 6, Jeremias: então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Poderíamos nos lembrar aqui, irmãos, de Amós. Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas eu era boieiro, cultivador de sicômoros, e o Senhor me tirou lá do meio das ovelhas. Eu não era, mas o Senhor me tirou. Lembraríamos aqui, irmãos, nessa relação, tantos homens, mas poderíamos nos lembrar aqui no Novo Testamento de João Batista, que Jesus disse que dos profetas nascidos de mulher, meus amados irmãos, João Batista, ele supera a todos. Mas quem era João Batista? João capítulo 1, diz a Bíblia que mandaram uma comissão para fazer uma pergunta para Pedro. João capítulo 1, versículo de número 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntasse: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então o que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quem é você? Profeta? Não. Você é o Messias? Não. Quem é você? Sou uma voz. Voz? Eu sou a voz daquele que clama no deserto. E você, quando aquele homem abria a boca, a mensagem dele, irmãos, era esta: já está posto o machado à raiz das árvores, raça de víboras. Irmãos, e era uma pregação, irmãos. Era o precursor de Jesus, estava preparando o caminho para o Senhor. Mas o homem: eu sou uma voz. Mas que voz que era aquela? E se alguém perguntasse para nós: quem é você? Eu sou pastor titular. Quem é você? Eu sou, senhor, sua senhoria reverendíssima, o pastor presidente da igreja. João, quem é você? Sou uma voz. Voz, a voz do que clama no deserto. Glórias a Deus. Irmãos, três qualidades, três grupos de pessoas. Primeiro, os que louvam a si mesmos, disse Paulo. Segundo, os que comparam-se consigo mesmos.
Mas, irmãos, antes de adentrarmos no terceiro grupo, e eu vou ser fiel ali ao horário, veja o que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 27, versículo 2, que é o centro de tudo que nós estamos falando. Provérbios 27, verso 2: louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Não é você que vai dizer de você mesmo, é os outros que vão dizer. Ele é um homem de Deus, ele é o nosso pastor, ele é o nosso professor da escola dominical, ele é o nosso diácono, ele é o nosso porteiro, ele é um homem de Deus, ele é um homem sério, ele é um homem de oração, ele é um homem dedicado, ele é um homem que tem temor de Deus na sua vida. É os outros que vão dizer glória a Deus. Louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. E veja o que diz ainda em Provérbios 25, o verso 27, nesse mesmo sentido, 25, 27: comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. A investigação da própria glória, irmãos, não é glória. Eu investigar a minha glória, eu fiz, eu falei, eu preguei, eu orei, eu fui, e eu. É o caso do profeta Elias. Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu é que fiquei. E olha, Senhor, se matarem a mim, não fica mais ninguém, porque só tem eu. Aí Deus diz: Elias, você se enganou. Por que, Senhor? Você está dizendo que é só você? Você se esqueceu? Eu quero te dizer um negócio. Eu reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o joelho a Baal, viu, Elias? Não é só você, não. Irmãos. Terceiro grupo é o grupo, irmãos, daqueles que Deus louva. Primeiro, os que louvam a si mesmo. Segundo, os que comparam-se consigo mesmo. E terceiro, São Paulo diz assim: aquele a quem o Senhor louva. É o que ele diz na última parte: porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Irmãos, eu vejo na Bíblia homens que Deus louvou. Deus disse: é meu servo. Poderíamos lembrar, a relação é tão grande, mas lembra de Abraão? O que foi que Deus disse de Abraão? Ele é meu amigo. Meu amigo, Abraão é meu amigo. Está escrito em Isaías 41, verso 8. Deus diz: ele é meu amigo. 41, 8 de Isaías diz assim, verso 9: tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, e te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Verso 8: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Ele é meu amigo. Deus disse: ele é meu amigo. Abraão não disse: eu sou amigo de Deus. Deus disse: ele é meu amigo. Mas lembraríamos aqui, irmãos, de Jó. Jó capítulo 1, versículo 8. Jó capítulo 1, versículo 8. Deus está dando testemunho e dizendo assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Foi Deus que falou. Ele é sincero, ele é temente, ele desvia do mal. Deus é que estava dando testemunho dele. Lembraremos aqui de Davi. Foi Deus quem disse: achei a Davi, e com meu santo óleo eu o ungi. Eu achei Davi, e fui eu que ungi ele. Na verdade, meus amados irmãos, as mãos foram de Samuel. Foi Samuel que derramou azeite, mas foi Deus que disse: eu escolhi ele. E é assim que Deus faz hoje. Deus escolhe. O ministério vem como Samuel e unge, coloque as mãos, é separado, mas antes foi Deus que já tinha escolhido. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Lembraríamos aqui nessa relação, irmãos, de Daniel. Se há uma biografia que eu gosto de Daniel, o Senhor disse para Daniel: Daniel, homem muito desejado és tu. Os irmãos já pensaram um homem desejado por Deus? Que Deus deseja aquele homem, porque ele está sempre vivendo em comunhão, um homem temente, um homem que agrada a Deus em toda a sua vida. Pois Deus disse: Daniel, homem que ele muito amava, homem que tinha comunhão com Deus. Mas vamos para frente. Lembraríamos aqui, meus amados irmãos, de João Batista, em que Jesus disse: não há profeta maior do que ele. Não era João que dizia: eu sou o maior profeta. Jesus é quem disse: não há profeta maior do que ele. Lembraríamos aqui de Maria. Foi o Senhor quem disse: salve a graciada, bendita és tu entre as mulheres. Lembraríamos aqui de Paulo, que o Senhor diz: ele é vaso escolhido, ele é vaso escolhido para levar o meu nome, glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, que Deus nos ajude, que nós fiquemos pequenos nas mãos do Senhor, e Deus diz: eu vou usar ele para grandes trabalhos, e a gente vai ficando pequeno, Deus vai usando mais. Olha, irmão, quanto mais pequeno a gente vai ficando, mais Deus vai usando a gente. Agora, quando a gente cresce, Jesus vai desaparecendo, e dali a pouco fica somente a casca, e a gente abre a boca, irmãos, e a mensagem tem gosto de barro. E a igreja, irmãos, não se contenta com mensagem com gosto de barro, gosto do homem. A igreja quer ouvir é a voz de Deus através da minha e da sua vida. Glórias ao Senhor. A biografia de Paulo, irmãos, a gente vai lendo na Bíblia, Paulo vai ficando pequeno, 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 e quanto mais pequeno Paulo vai ficando, irmãos, no sentido da dependência de Deus, mais Deus se utilizava da vida de Paulo. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Paulo está dizendo aqui: nós não somos como aqueles que louvam-se a si mesmos, ou comparam-se consigo mesmos. Bem-aventurado é o homem que não se louva a si mesmo, mas aquele a quem o Senhor louva. Que Deus nos dê a sua graça, irmãos, que nós continuemos a ser humildes na presença do Senhor. Quanto mais humildade, mais graça. Quanto mais humildade, mais capacidade Deus vai dar. Quanto mais humildade, mais Deus vai confiando coisas importantes à nossa vida. Quanto mais humildade, mais mensagens Deus vai dando. Quanto mais humildade, mais Deus vai se utilizando da minha e da sua vida. E meus irmãos, para agradarmos a Deus, temos que ter um coração humilde. E a humildade, irmãos, vem do latim humus, que significa terra, pó. E ser humilde significa lembrar que nós somos pó, que Ele é Deus, é Ele que dá graça, é Ele que dá capacidade, é Ele que dá mensagem, é Ele que confirma, é Ele que vai na frente, é o Espírito de Deus que leva a mensagem, é o Espírito de Deus que confirma, é o Senhor que faz a obra através das nossas vidas. Mas quando a pessoa começa a ficar grande, como disse Salomão, fiz para mim, amontoei para mim, construí para mim, escolhi para mim, semeei para mim, edifiquei para mim. Irmão, Salomão começou até muito bem, só que depois lemos ele lá com um monte de mulheres estranhas que lhe perverteram o seu coração. Irmãos, coisa agradável é ser temente a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a ficarmos com o coração cheio de temor. E se há uma coisa, irmãos, que eu sinto que nós tanto precisamos, e a igreja de uma forma geral nesses últimos dias, chama-se temor de Deus. Irmãos, glórias a Deus, a igreja tem crescido, e graças a Deus por esse grande crescimento que Deus está dando e ainda vai dar à sua igreja. Mas, irmãos, tem faltado muito temor do Senhor. E quando há temor, irmão, Deus está presente, a igreja sente a glória do Senhor, os crentes começam a tremer na presença de Deus, porque a gente abre a boca, irmãos, e começa a anunciar o recado que Deus está mandando transmitir, e a igreja começa a vibrar, começa a entrar temor nos corações.
corações, e o temor de Deus guarda do mal. O temor de Deus desvia o homem daquilo que é desagradável às coisas do Senhor. E Deus confiou a mim, ao irmão, a nós, obreiros, servos do Senhor, entregarmos a sua mensagem à sua igreja. Irmãos, 3 grupos de pessoas. Primeiro, os que louvam a si mesmos. Segundo, os que comparam-se consigo mesmo. Não sou como ele, sou menor do que ele, falo melhor do que ele, tenho mais capacidade que ele, tenho mais talento que ele não é nada, ele está começando agora, eu tenho mais, eu sou mais. Terceiro, aquele que Deus louva, aquele que diz: ele é meu servo, ele é meu filho. Irmãos, deixa-me terminar. Eu acho que vai haver muita surpresa no tribunal de Cristo. Aleluia! Muita surpresa lá no tribunal de Cristo, irmão. Muita coisa, irmãos, que nós imaginamos ser grande aqui, talvez não seja grande lá. Muita coisa que nós pensamos ser pequenas aqui, vão aparecer muito grande lá. Que Deus nos ajude, irmãos, sermos fiéis a Ele, glória a Deus, porque Ele nos chamou. Continue na dependência de Deus, não se considere grande. Você pode ter até cursos seculares, isso é bom até fazer, e se você puder, faça, mas olha, confia no Senhor, seja humilde, e Deus vai tomar você, vai me tomar, vai nos tomar nas suas mãos, e nós vamos fazer a obra, porque a obra de Deus, irmãos, vai com humildade, glória a Deus. 3 grupos: os que louvam a si mesmo, fazem nomes para si. Segundo, os que se comparam com os outros. E aquele grupo que Deus diz: ele é o meu filho. Que Deus nos ajude e nos guarde na sua presença. Amém.